Boa noite. Estão me ouvindo? Joel, Júlio? Estão conseguindo me ouvir? Alguém ative aí o som. Bom, gente, boa noite. Nós estamos ainda aqui com poucos alunos, mas como já são 7 e pouco, nós vamos dar início à nossa aula de revisão, ok? Então, hoje é a nossa última aula, antes da nossa prova, que será na semana que vem, para vocês, se eu não me engano, dia 28, né? Segunda-feira que vem. E hoje a gente vai fazer essa revisão com exercícios, tendo como base exercícios, envolvendo questões referentes ao conteúdo trabalhado em sala de aula com vocês, certo? Então, eu quero a participação de todos na leitura, em discussões, certo? Farei perguntas, espero que vocês possam me dar o feedback respondendo as perguntas. E vocês têm plenas condições de responder essas perguntas, né? Uma vez que vocês já assistiram às aulas e a prova já está próxima. Então, acredito eu que você já esteja estudando e tenham conteúdo para poder participar dessa revisão de forma bem mais produtiva. Ok, gente? Eu vou compartilhar a tela aqui com as questões e a gente vai dar início à nossa aula de revisão. Vocês estão conseguindo ver? Tá dando para ver, gente? Sim, professora. Tá sim. Certo, então vamos começar. Eu vou ler essa primeira e aí vocês vão... Eu vou escolhendo alguns para poderem ler as subsequentes, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão do nosso exercício de revisão. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com seu formato e agrupamento. Marque a alternativa que contém apenas formas de bactérias. Então, aqui é uma questão que está falando da morfologia, do formato em que as bactérias podem assumir, certo? Alternativa A, Coccus, Espirilo, Bacilo. Alternativa B, Coccus, Vibriões e Bacteriófagos. Alternativa C, Bacilos. Gente, quem tiver com o áudio ligado, por favor, desative o áudio. Só ativem caso vocês tenham alguma dúvida, tá? E queiram fazer algum questionamento. Alternativa C, bacilos, cocos e flagelados. Alternativa D, flagelados, ciliados e sarcodinhos. E espirilos, radiolários e bacilos. E aí, o que vocês acham? O que vocês marcariam nessa questão se fosse a prova hoje? Ah, professora. O André falou letra A. Todo mundo concorda com o André? Ou vocês marcariam outra? Quem marcaria outra aí? Quem tem outra opinião? Vamos? Mariana, Júlio. Analisando aí, o que vocês marcariam? Letra C, eu marcaria. Mariana marcaria a letra C. Mais alguém querendo dar a sua opinião aí? A sua sugestão? Não? Então vamos lá. A alternativa correta, nós vamos dar a alternativa correta e vamos analisar cada uma das alternativas. E assim a gente vai revisando os conteúdos. A alternativa correta é a letra A, tá? O André acertou. A alternativa A.
Então, a gente sabe que as bactérias apresentam basicamente duas formas básicas, que são os cocos, que são aquelas bactérias que têm o formato esférico. Só lembrar do coco. O coco não tem o formato esférico? E tem também aquelas que têm o formato de bastão, certo? Aquele formato cilíndrico. Porém, que é chamado de bacilo. As bactérias com formato de bastão podem, porventura, sofrer uma torção na sua estrutura, derivando a terceira forma básica, que é a forma espirilo. E dependendo do tipo de espiral, da quantidade de espirais, né? Espirais próximos e curtos ou mais espaçados, a gente vai ter algumas derivações de espirilo, dentro da forma espirilo. Uma dessas variações é a forma vibrião. Vibrião é um formato bacteriano? Sim, mas ele é um tipo de espirilo, tá? Porque o vibrião é aquele espirilo com formato de vírgula, por isso ele recebeu esse nome de vibrião. Vibrião vem de vírgula. Não tem aqueles espirilos que têm várias espirais, chamados de espiroqueta? Já ouviram falar na bactéria espiroqueta? Quem já ouviu falar na espiroqueta? Ninguém? A espiroqueta é uma bactéria com formato de espirilo, de espiral, por isso chamar de espirilo, tá? Por chamar de espiroqueta. Então é a letra A: cocos, espirilos e bacilos. Esses são os três formatos que as bactérias podem assumir, tá? Por que não pode ser a letra B? Cocos é um formato bacteriano, gente? Sim ou não? Sim. Vibrião é um formato bacteriano? Sim, porque é um tipo de espirilo. Bacteriófago é um formato bacteriano? Não, né? O erro está aqui. O que é um bacteriófago, para quem prestou atenção nas minhas aulas? Bacteriófago é um grupo de vírus que tem afinidade, que ama bactéria. Eles têm afinidades por infectar bactérias, por parasitar bactérias. Tá? Então, o erro estaria na letra B, aqui no bacteriófago. Por que não pode ser a letra C, gente? Analisem comigo. Bacilo é um formato? Sim ou não? Sim. Muito bem. Coco é um formato? Sim ou não? É. Flagelado é um formato bacteriano? É uma forma bacteriana? Não. Não, né? Flagelados são micro-organismos que apresentam uma estrutura de locomoção chamada de flagelo. Eu posso ter bactéria flagelada, eu posso ter um protozoário flagelado, certo? Então, não é. O erro está aqui no flagelado. Por que não pode ser a letra D? Flagelado, já começou errado. Já eliminaria a letra D, porque eu já sei que flagelado não é um formato, e sim micro-organismos que apresentam flagelos. Ciliado, tampouco. Ciliados são estruturas, células ou micro-organismos que apresentam cílios, que também podem ser consideradas estruturas de locomoção. E sarcodíneos é um grupo de protozoários, são as famosas amebas. Tá? Um protozoário unicelular. E a letra E, por que não pode ser a letra E? Gente, eu estou ouvindo um chiado aí. Alguém está com o áudio ativado. Só ative quando vocês quiserem falar alguma coisa. Ou quando eu perguntar para vocês interagirem. Espirilo é um formato? Sim, né? Radiolários é um formato? Não. Radiolários, assim como os sarcodíneos, são grupos de protozoários. Bacilo é? Sim, mas o erro está aqui no radiolário. Uma vez que eu quero apenas, ó, a alternativa que contém apenas formas de bactérias. Deu para todo mundo entender? Deu para dar uma revisada na morfologia assumida pelas bactérias? Deu, gente? Sim, professor. Então, vamos lá para a segunda questão. Alguém aí para ler a segunda questão para a gente? Quem pode ler? Eu posso ler. Leia, André.
Sabemos que, além do DNA cromossômico, a bactéria possui plasmídeos. Marque a alternativa que indica corretamente o que é um plasmídio. Muito bem. Alternativa A. Grandes moléculas de DNA ligadas às proteínas histonas. B. DNA presente no interior do núcleo. C. DNA encontrado nos cromossomos essencial para a vida da bactéria. D. Pequenas moléculas de DNA circular. E. DNA presente nos ribossomos bacterianos. O que vocês marcariam? E aí? Você aprova hoje? O que vocês marcariam aí na segunda questão? Nem um chute? Vamos, cadê a participação do povo? A alternativa correta, letra... Quem falou? Letra D. Alguém falou letra B, de bola, D né? de dado. Ah, D D de de dado. dado. Quem está falando? Quem falou? D de dado? Está com vergonha de falar o nome? A alternativa correta, a letra D. Muito bem. São pequenas moléculas de DNA circular. Tá? Por que não pode ser a letra A? Por que não pode ser a letra A, gente? Porque os plasmídios, eles não são grandes moléculas de DNA. Eles são pequenas moléculas de DNA circular, como diz aqui a resposta correta. São pequenos fragmentos de DNA circular, dupla fita, que estão presentes principalmente em bactérias, mas podem também estar presentes em outros organismos, tá? Mas principalmente em bactérias. Por que não pode ser a letra B, gente? DNA presente no interior do núcleo? Não, né? Primeiro que bactéria nem tem uma delimitação nuclear, né? O material genético da bactéria, uma vez que ela é um organismo procarioto, ele está disperso no citosol, ok? Então, o plasmídio ele não está no interior do núcleo. Protozoário já. Procariotos não têm núcleo verdadeiro. Por que não pode ser a alternativa C, gente? DNA encontrado nos cromossomos, essencial para a vida da bactéria. Não, né? Os plasmídios, eles não estão inseridos no cromossomo principal, tá? No material genético principal, no DNA cromossômico bacteriano. Eles são moléculas que estão ali extracromossômica. Então, por isso, não poderia ser a letra C. Por que não poderia ser a letra E? DNA presente nos ribossomos bacterianos? Não, né? O ribossomo é uma organela não membranosa formada por RNA ribossômico e também por proteínas, um complexo proteico. Não tem material genético, ele não tem DNA ali no ribossomo. Deu para entender, gente? Todo mundo Sim, entendeu a segunda questão? Uhum. Ótimo. Questão 3. Alguém para ler a questão 3? Se alguém não se manifestar, eu vou chamar. Eu posso ler. Então, leia. Eider. Um organismo unicelular, sem núcleo direcionado, causador de infecções rápidas, provenientemente de... Letra Provavelmente será? Letra A. Uma alga. Letra B, um vírus. Letra C, uma bactéria. Letra D, um fungo. Ou letra E, um protozoário. E aí, Eu gente? acho que é a letra C, uma bactéria. Letra C também, professora. Só domingo. Eider, letra C. Quem mais falou letra C? Fale o nome aí, Eu, que eu não professor. consigo ver todo mundo. O André. O André, letra C. Quem mais? O resto não marcaria nada.
unicelular, tem núcleo diferenciado. Não? Vocês deixaram em branco essa? A alternativa. Letra C mesmo. Muito bem. Por que vocês chegaram a essa conclusão da letra C? Hein? Professora, a senhora deu a dica na questão passada aí, né? A questão do sem núcleo diferenciado, né? Muito bem. Olha, prestou atenção. Captou a mensagem lá de cima, André. Justamente. Em outras turmas, eles foram por uma pista, acabaram acertando, mas foram por uma pista errada. O que fez eles marcarem foi isso daqui, ó, organismo unicelular. E a gente sabe que as bactérias não são os únicos organismos, os únicos seres vivos unicelulares. Tem protozoário unicelular, né? Tem fungo unicelular, as leveduras, que a gente vai ver isso no nosso próximo bimestre para a segunda verificação. Então, o X da questão está aqui, sem núcleo diferenciado, ou seja, não apresenta uma delimitação de membrana ali para o material genético. Não tem a carioteca, a famosa carioteca lá da tia Raimundinha. Não tem a membrana nuclear. Quem são os únicos? Os únicos, preste atenção. Só os únicos micro-organismos que não têm carioteca. Organismos celulares. Os procariotos. Quem são os representantes dos procariotos? Bactérias. E as algas azuis, que são bactérias. Tá? Então, a alternativa correta é a letra C. A alga é formada por células com membrana, né, com a carioteca. Vírus nem é um organismo celular, é um organismo acelular e precisa de uma outra célula para poder se replicar, se reproduzir. Fungo. O fungo é um organismo eucarionte, né? A alga também é eucarionte, então tem membrana nuclear, tem carioteca. Protozoário também tem carioteca. Então, a alternativa correta, letra C. Acho que essa todo mundo acertaria, né? Meio ponto para mim. Meio ponto para você lá na hora da prova, se cair essa questão. Não, né? Porque cada questão vai valer um ponto. Quem pode ler a quarta? Quem pode ler a quarta? O Paulo Nielsen. Pode ler para a gente? Paulo está aí? Posso. Então vamos lá, Paulo, leia a quarta para a gente. As bactérias apresentam como mecanismo para a promoção da mistura de genes entre indivíduos diferentes o processo de transferência genética, alterando desta forma o seu patrimônio gênico. Esse processo pode ocorrer de 3 formas, sendo que uma delas é através da formação de uma ponte denominada de pili, que se forma entre as 2 células, ocorrendo assim a migração de genes de uma bactéria para outra. Esta forma de transferência genética é conhecida como... Alternativa A. Vão analisando comigo. Transformação bacteriana ou transformação. Alternativa B. Transdução bacteriana ou transdução. C. Divisão bacteriana. D. Cisciparidade. E E. Conjugação bacteriana. Qual a forma, né, o fenômeno de transferência genética que envolve aqui a presença do pili? E aí, o que vocês marcariam? Letra Eu acho que é a divisão. Letra E. A galera tá indo na letra E. Quem mais vai na letra E? Ninguém mais? Olha, os meninos estão super participativos hoje. Estão falantes, estudaram, né? Eider, letra C? Sim, letra C. A alternativa correta, letra E de escola. A alternativa correta é a letra E. Vamos analisar cada uma. Por que não pode ser a letra A?
Transformação é um tipo de transferência genética, mas não envolve a participação de pilha ali. Ela é caracterizada, a transformação, caracteriza ela, é a morte da bactéria resistente, morreu por alguma causa, né? Teve todo aquele processo ali de morte com a fragmentação do seu material genético, e aí essa célula se rompeu e liberou material genético no meio extracelular. Esse material genético todo fragmentado, liberado no meio extracelular, ele foi captado, ele é captado por bactérias sensíveis. Aí a bactéria sensível, que captou fragmentos de DNA contendo genes de resistência da bactéria resistente, acabou se tornando resistente também. Certo? Essa é a transformação. Ocorre morte bacteriana. Transdução é um outro tipo também de transferência genética, tá? Presente em bactérias. E o que caracteriza a transdução? A participação de vírus. Sabe aquele vírus lá, aquele grupo viral lá da primeira questão, bacteriófago? Envolve eles. O que eu falei de bacteriófago? O que são os bacteriófagos? Vírus que têm afinidade, tropismo por bactérias. Então, tem aqui a bactéria, o vírus vem e se conecta na superfície bacteriana por meio de afinidade, interação, receptor-ligante específico, libera, injeta o material genético no interior da bactéria, induz a bactéria a trabalhar para ele. Tá? A gente sabe que o vírus não consegue se replicar fora de uma célula porque ele não tem a maquinaria enzimática proteica para realizar esse processo. Então, ele precisa de uma célula. E aí, a bactéria vai trabalhar para replicar o material genético do vírus e também traduzir as suas proteínas componentes do capsídeo. Aí eu voltei ali, ó, material genético viral, material genético bacteriano fragmentado, e depois eu voltei em empacotamento com o capsídeo, tá? Dos capsômeros que foram codificados ali, né? O gene viral, mas lido pelo ribossomo da bactéria. Aí eu voltei o quê? Vários filhinhos de vírus. E entre esses filhos de vírus, eu tenho tanto material viral, genético viral, quanto material genético bacteriano dentro ali dos capsídeos. E quando a quantidade de vírus ela assume uma quantidade X grande que a bactéria não consegue suportar, o que acontece, gente? Lise bacteriana. E esses vírus saem para buscar o quê? Outras bactérias para infectar. E entre esses vírus, né, como eu falei para vocês, tem vírus com fragmento de DNA bacteriano. Esse DNA bacteriano pode conter o quê? Um gene de resistência ali. Então, a bactéria que foi infectada por esse vírus, ela vai ganhar esse gene de resistência. Aí, esse material genético bacteriano vai se inserir no DNA cromossômico da bactéria sensível e ela vai se tornar resistente. Deu para entender, gente? Sim ou não? Então, transdução. Sim, Oi. professora. Sim. Então, a transdução... Sim, Ótimo. Então, a transdução envolve o quê? Participação de vírus, né? Dos bacteriófagos. Por que não pode ser divisão bacteriana? Divisão bacteriana é divisão, é mitose, né? Divisão celular. A bactéria só se divide por mitose, né? Ela não se divide por meiose. Certo? Cisparidade é um outro nome que a gente dá para divisão bacteriana. Certo? Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Conjugação bacteriana. Oi? A transdução tem a questão do plasmídio? A transdução? Isso. Não, a transdução envolve a participação de vírus, fragmentação, né, do material genético bacteriano, empacotamento pelo capsídeo viral e infecção desses vírus e outras bactérias. Tá? Que vai envolver a participação do pile aqui, ó, é a conjugação, e por meio desse pile, esqueci de falar da conjugação, né, que é a resposta correta.
Conjugação, o próprio nome já diz, conjugar é conectar. Eu tenho uma bactéria aqui, a outra, e essas bactérias têm o pili, que é uma estrutura, parece um canudo, uma estrutura proteica, parece um tubinho. Esse tubo se conecta e uma bactéria resistente pode passar plasmídio de resistência por meio desse tubinho para outra bactéria que seja sensível. Tanto plasmídios quanto DNA cromossômico pode transitar ali pelo pili. Certo, Joel? Certo, pessoal? Podemos continuar? Então, vamos lá. Quinta questão. Quem pode ler para a gente? Uma voz feminina agora aí. Só os meninos leram Eu posso até ler, agora. professora? Então, vamos lá. Isabel vai ler para a gente. As bactérias que apresentam na estrutura de sua parede celular características químicas e estruturais que lhe permitem corar de rosa na coloração de grã, que também apresentam maior resistência a antibióticos, além de ser potencialmente mais tóxicas. São classificadas como Alternativa A, bactérias gram-positivas. Alternativa B, bactérias gram-negativas. C, bactérias de gram. D, micoplasma. E todas as anteriores estão erradas. O que vocês marcariam aí, gente? A gram-negativa. O Eider falou gram-negativa. grã negativo. B. Isabel gram-negativa. Todo Gram mundo D? negativo. Letra B. B de bola. Muito bem, meus aluninhos inteligentes. A alternativa correta, letra B de bola. Como é que vocês chegaram a essa conclusão tão complicada? Hein? Pelo próprio método, professora. É só conhecer o método, é só conhecer o teste. Muito bem. No teste de Gram, que é um teste já estabelecido, né? Que tem o corante primário, tem o corante secundário, tem toda uma ordem, umas pequenas variações só de tempo, mas que não descaracteriza o método. Quem conhece jamais erraria essa questão. Porque diz que no método de Gram, aquele grupo que é corado em rosa. Quem é o grupo corado em rosa na coloração de Gram, gente? As bactérias gram-negativas. Muito bem. Então, não poderia ser bactérias gram-positivas, porque elas coram de quê? De que cor? Roxo. Roxa, né? Roxa, azul, violeta. Por que não poderia ser a alternativa bactérias de Gram? Porque aí está muito vago, não está especificando, né? Porque se o método de Gram diferencia dois grupos, e aí não está falando nem quem é um grupo, quem é outro, então não vou marcar essa alternativa. Está vago demais. Micoplasma, por que não poderia ser? Micoplasmas são células, né? São micro-organismos desprovidos de parede celular, tá? Eles só têm membrana. Então, o método de Gram, ele não cora lipídios, ele cora o quê? Peptidoglicanos da parede celular. E a letra E não pode ser por quê, gente? Porque diz que todas as anteriores estão erradas. E a gente sabe que isso é mentira, porque a alternativa B está correta. Deu para entender? Essa daí todo mundo acertaria, tenho certeza. Se errassem, ia ser muita sacanagem. Sexta questão, também é sobre o método de Gram. Mais uma menina agora para ler aí. Quem pode ler? Mariana, pode ler para a gente, Mariana? Mariana foi tomar um cafezinho. Márcia, pode ler para a gente, Márcia? Começar a tirar ponto desse povo na prova, que só liga o Zoom e vai embora. Odete, que riu aí. A Odete tá aí, que eu ouvi a voz dela.
Vamos lá, Odete. Ai, Leia ela pra deixa eu ver. gente. O método Tintorial. predominante utilizado em bacteriologia é o método de Gram. Bem, A bacterioscopia, após coloração pelo método de Gram, com diagnóstico presuntivo de triagem, ou até mesmo confirmatório em alguns casos, constitui peça importante e fundamental na erradicação e no controle das doenças sexualmente transmissíveis, a DST. Essa técnica é simples, rápida e tem capacidade de resolução, permitindo o correto diagnóstico em cerca de 80% dos pacientes em caráter de pronto atendimento em nível local. Sobre a coloração de Gram, marque a alternativa correta. Letra A. Bactérias Gram positivas e Gram negativa apresentam o mesmo comportamento na cor avermelhada do corante. Letra C. Bactérias Gram positivas e Gram negativas absorvem de maneira idêntica o cristal violeta e o Lugol. Letra D. O esfregaço, ao receber a FUS... Ai, meu óculos está ruim. FUS quê? Como é? A letra D. O esfregaço, ao fucsina. Receber a fucsina, cora as bactérias Gram positiva na cor avermelhada do corante. E letra E, também pode ser utilizada a iodina no lugar da fucsina e a safranina no lugar do Lugol. E aí, vocês que conhecem o método de Gram, qual é a alternativa correta? E aí? Letra E. Como? Professora, eu marcaria D, mas não sei certeza, professora. Tá. Ah, quem Mas foi que não falou? Eu. Marcaria sem certeza, né? Assim, meio que num chute a letra D. Alguém aí marcaria o quê? Diferente? Eu marcaria A, porque o esfregaço recebe o Lugol, as bactérias se coram, né? Mas não fica... Todas se coram. Mas a questão é quando O Joel marcaria A, é isso, Joel? É. Alguém marcaria diferente? Poderia ser a B de bola? É para fixar a bactéria. Quem falou? Paulo. B de bola. O Paulo falou letra B. A alternativa correta, tchan, 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 vamos ver quem está certo ou se ninguém está certo. A alternativa correta é a letra C de casa. E vamos discutir. Letra C de casa. Vamos relembrar o teste. Vamos relembrar as estruturas da parede celular e vocês não vão mais errar isso aí, tá? A gente sabe que as bactérias gram-positivas e gram-negativas apresentam estruturas químicas e estruturais diferentes. As gram-positivas, elas apresentam a camada de peptidoglicanos mais espessa do que as gram-negativas. Mais espessa. Outra diferença. Isso. A gram-positiva apresenta o polissacarídeo ácido teicoico, que não está presente na gram-negativa. A gram-negativa apresenta uma membrana externa, que não está presente na gram-positiva. A gram-negativa apresenta o espaço periplasmático, que é aquele espaço que fica entre a membrana e a camada de peptidoglicano, e a camada de peptidoglicano e a membrana externa, ok? Essa membrana externa ainda apresenta uma estrutura chamada de LPS. E o LPS, ele apresenta alguns componentes importantes do ponto de vista clínico, ok? Ele apresenta lá a endotoxina, apresenta o determinante antigênico, que é a cadeia O positiva, ok? Além do que essa membrana externa
protege esse grupo de micro-organismo contra agentes externos, como, por exemplo, substâncias químicas tóxicas, antimicrobianos, tá? Então, essa é a diferença dessas paredes celulares. Agora, vamos relembrar o método. No método de Gram, primeiro a gente inicia como? Eu vou fazer a colheita, tenho que coletar o material lá do ponto de infecção. Digamos que seja uma faringite. Eu vou fazer a colheita com suave, né? Vou introduzir aqui na garganta, pegar uma lâmina histológica e fazer o quê, gente? Um esfregaço. Feito o esfregaço, o que eu faço? Eu preciso fixar. Preciso manter aquela estrutura ali intacta. Eu faço o quê? Uma fixação pelo calor. Tá? Passo ali algumas vezes pela chama. Feito isso, eu vou fazer o quê? Os diferentes tratamentos com as substâncias. Quem é a primeira substância? O primeiro corante, chamado de corante primário. Violeta de genciana. Muito bem, a violeta de genciana ou o cristal violeta, tá? Que tem essa cor roxa, violeta. Aí eu mergulho lá no cristal violeta. Aí agora a gente vai desvendar cada uma dessas alternativas. Quando eu mergulho no cristal violeta, eu deixo 1 minuto ali, o que acontece com esses dois grupos? Ambos absorvem o cristal violeta ou tem um que absorve e o outro não? O que vocês acham? Todos absorvem, professor. Absorvem. Todos absorvem de forma idêntica. Está aqui a resposta certa. Bactérias gram-positivas e gram-negativas absorvem de maneira idêntica o cristal violeta e o Lugol, que é o segundo. A gente já vai chegar lá. Aí o cristal violeta entrou, né? Gram-positiva espessa, gram-negativa fininha. E se intercalou ali entre as camadas de peptidoglicano. Deixo 1 minuto, lavo e vou fazer o tratamento na segunda substância, que é o Lugol. O Lugol ou qualquer outra substância iodada, né, que contenha iodo na sua composição. Qual é a função dessa substância iodada? É formar um complexo com o cristal violeta. Se ligar, pá, com o cristal violeta. Quando eu formo esse complexo, a estrutura fica maior e é mais difícil desse corante sair dessa estrutura. Certo? Então, tanto o Lugol quanto o cristal violeta são absorvidos de maneira idêntica. Aí deixo com o Lugol, lavo mais uma vez. Né? Deixo 1 minuto com o Lugol, lavo. E depois eu vou fazer o quê, gente? O próximo passo é a descoloração. Quem é que participa e quem é que faz a descoloração? O álcool, né? Álcool acetona. Álcool 70 não. Acetona, álcool acetona. Ou um álcool absoluto aí, um etanol a 95% ou 100%. O que o álcool faz, gente? Ele descora. Ele vai lavar, né? Vai descorar. Mas aí, vocês, né, estudantes aí de farmácia, estudantes do método de Gram, conhecedores, vocês que conhecem também a estrutura bacteriana, vocês sabem que tem um grupo ali que a parede é espessa, camada de peptidoglicano, e o outro grupo que a parede é fininha. Logo, o álcool, ele vai conseguir remover o corante da gram-positiva? Não. Completamente não, né? Da porção bem superficial, ele pode tirar um pouquinho, mas isso não é o suficiente para que numa microscopia eu não enxergue corado de roxo, tá? Mas quando chega na gram-negativa, que é bem fininho, o que acontece? O corante é completamente removido. Ok? Sim ou não? Sim. Sim, professor. E aí, depois da descoloração, eu lavo e vou fazer o quê, gente? A contracoloração. Porque se eu lavei ali, né, se eu descorei a parede celular, a camada de peptidoglicano das bactérias gram-negativas, como é que eu vou enxergar numa microscopia se elas estiverem presentes? Eu não vou conseguir enxergar, porque eu não fiz a contracoloração, não ocupei de novo o espaço deixado
pelo cristal violeta. Aí eu tenho que fazer a contracoloração. E aí eu jogo quem? O segundo corante, corante secundário, que pode ser a fucsina ou a safranina, que tem coloração arrosada, avermelhada. E aí a safranina, a fucsina, irão ser absorvidas por essa parede celular. Aquela região que foi deixada ali da parede celular da bactéria gram-positiva, vai ser corada? Pode até corar um pouquinho, mas isso não é o suficiente ali, aquela parte bem superficial, não é o suficiente para dizer que essa bactéria se core de vermelho. Quem é que vai ser visualizada de vermelho ou rosa? A gram-negativa, porque ela foi totalmente descorada. Ok, gente? Sim ou não? Agora vamos analisar cada uma das alternativas, que vocês vão ver aqui porque elas estão erradas. Olha, alternativa A, bactérias gram-positivas e gram-negativas apresentam o mesmo comportamento ao serem tratadas com álcool? A gente viu que não. Não. O álcool, ele remove o corante das bactérias gram-negativas, mas das gram-positivas ele não consegue remover. Apenas de forma muito superficial. Então, o tratamento, o comportamento é diferente. Então, não é igual. Letra B. O esfregaço, ao receber o Lugol, cora as bactérias gram-negativas na cor vermelhada do corante? Qual é a função do Lugol? Formar um complexo com o cristal violeta e não corar, ele não é um corante. Certo, gente? Quem é que cora as bactérias gram-negativas de vermelho na cor avermelhada? A fucsina ou a safranina, que é o corante secundário. Errado. Porque está certo a C, a gente já viu, né? Gram-positivas e gram-negativas absorvem de maneira idêntica o cristal violeta e o Lugol. Por que não pode ser a letra D? O esfregaço, ao receber a fucsina, cora as bactérias gram-positivas na cor avermelhada do corante? Tá certo isso? Não. Cadê Não, o é erro? negativo. Bactérias gram-positivas. Gram-negativas. Isso. A fucsina cora as bactérias gram-negativas, não as gram-positivas. Por que não pode ser a letra E? Também podem ser utilizadas a iodina, que poderia ser uma alternativa para o Lugol, e não para a fucsina. Ele diz que também poderia ser utilizada a iodina no lugar da fucsina. Não, a iodina não pode ser usada como corante secundário. E a safranina no lugar do Lugol, a safranina vai formar o complexo com cristal violeta? Não. Quem vai formar o complexo com cristal violeta é uma substância iodada. Deu para relembrar, gente, o método? Sim, professora. Então vamos à sétima. Mais uma vez, método de Gram. Quem pode ler? Mariana, que está se arrumando. Voltou a Mariana? Estou te vendo, Mariana. Estou te vendo. Pode ler para a gente, Mariana? Mariana está trabalhando. Leia a sétima Qual é a questão. A sétima? Sétima. O método de Gram, técnica de coloração de bactérias desenvolvida pelo médico dinamarquês Gram, permite separar as espécies de bactérias em dois grandes grupos, as bactérias gram-positivas e as gram-negativas. A coloração de Gram é um dos mais importantes métodos de coloração empregados nos laboratórios de microbiologia na determinação de amostras de bactérias. Assinale a opção que explica o princípio desse método. Letra A. As mitocôndrias de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto a mitocôndria de bactérias gram-negativas não fazem. B. Letra B. Os ácidos nucleicos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as paredes celulares de bactérias gram-negativas não o fazem. C. Letra C.
Os núcleos de bactérias gram-positivos retêm o corante cristal violeta usado, enquanto os núcleos de bactérias gram-negativas não o fazem. D. Letra D. As membranas plasmáticas de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as membranas plasmáticas de bactérias gram-negativas não o fazem. Letra E. As paredes celulares de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as paredes celulares de bactérias gram-negativas não o fazem. E aí, o que vocês marcariam? Já que eu já dei uma aula, né? Lá em cima de método de Gram. Letra E. Quem falou aí? Um dos meninos falou alguma alternativa aí que eu não consegui escutar direito. Alguém letra D de dado? É. Alguém falou? Letra E. Letra E. André e o Paulo falaram que a letra E. Muito bem, meninos. Também, professor, na E. Eu iria na E também, professor. É a letra E. Letra E, muito bem. Por que não pode ser a letra A, gente? Olha, as mitocôndrias de bactérias gram-positivas. Que bactéria que tem mitocôndria? Só se for uma bactéria mutante, né? Nenhuma bactéria tem mitocôndria. Então, já começaria aí errado. Retém o cristal violeta usado enquanto as mitocôndrias de bactérias gram-negativas não fazem. Pelo contrário, lá no passado, né, a gente sabe que as mitocôndrias vieram de uma bactéria. A bactéria foi uma mitocôndria. Ou a mitocôndria veio de uma bactéria. Certo? B. Os ácidos nucleicos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta? Quem é que retém o corante cristal violeta no método de Gram? As camadas de peptidoglicano. E não os ácidos nucleicos, e não o DNA da bactéria. O corante ele não vai atravessar a bactéria. Não vai entrar. Ele vai ser retido nas camadas de peptidoglicano. Então, errado também. Os ácidos nucleicos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as paredes celulares de bactérias gram-negativas não fazem. Errado. Por que não pode ser a C? Diz que os núcleos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto os núcleos de bactérias gram-negativas não fazem. Não, a gente sabe que quem retém o corante é quem? Camada de peptidoglicano. D. As membranas plasmáticas de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as membranas plasmáticas de bactérias gram-negativas não fazem. Não, né, gente? Não são as membranas, não são os fosfolipídios que têm afinidade pelo corante, sim os peptidoglicanos. Certo? Quem não marcaria a E, conseguiu entender por que é a E? Sim ou não? Quem cala consente. Então é sim, né? 8ª questão. Quem pode ler para a gente? Eu posso ler, professora. Boa noite. Boa noite. A que classe pertence o antimicrobiano neomicina? A. Polienos. B. Azóis. C. Aminoglicosídeos. B. D. Beta-lactâmicos. E. Inibidores metabólicos. E aí, eu o acho que você que é marcaria, Márcia? Qual? Qual, Márcia? Eu acho que é a C. A Márcia acha que é a C. Alguém marcaria alguma alternativa diferente? Todo mundo acha que é a C, gente? Meninos? Eu ficaria na aminoglicosídeo, professor. Ó, a Beth também ia no aminoglicosídeo. Muito A bem. C. Muito bem. A alternativa C. Aminoglicosídeos. Tá? A neomicina, assim como a streptomicina, a gentamicina, canamicina, fazem parte do grupo dos aminoglicosídeos. São aminoglicosídeos, que são antibacterianos, né, antimicrobianos do tipo antibacterianos,
que apresenta o grupamento amina na sua estrutura. Por que não poderia ser polienos? Polieno não é um grupo de antibacteriano, é um grupo de antifúngicos. Azóis também são grupos de antifúngicos, isso aqui vocês vão ouvir falar bastante no segundo bimestre. Beta-lactâmico, neomicina não faz parte dos beta-lactâmicos. Quem são os beta-lactâmicos mais conhecidos? Penicilina. Penicilina, né? Cefalosporina, carbapenemas, monovactâmicos. E inibidores metabólicos é uma outra classe de antimicrobianos, tá? Claro que essa classe envolve tanto antifúngicos quanto antiviral, quanto antibacteriano. São antimicrobianos que irão atuar no processo ali, inibindo o processo metabólico, atuando como análogo de fator de crescimento, interrompendo ali uma via metabólica, tá? Então, a neomicina não faz parte desse grupo. Nona questão, vou ler essa, que ela é muito longa. Assinale abaixo a alternativa referente ao mecanismo de ação das rifamicinas. Quem está estudando valendo aí antimicrobianos, os mecanismos de ação. Que letra? Letra B, professora. B de bola. É de escola? B de bola. B de bola. A Odete falou B de bola. Será que a Odete acertou? O que vocês acham? Muito bem, Odete. A alternativa correta é a letra B de bola. Tá? Qual é o mecanismo de ação das rifamicinas? Elas inibem a síntese do RNA mensageiro. E qual é o nome do fenômeno que a gente dá para a inibição do RNA, para a síntese de RNA mensageiro? Transcrição. Transcrição é a mesma coisa que síntese de RNA mensageiro. Assim como tradução é a mesma coisa que síntese de proteínas. Tá? Então, a rifamicina, ela inibe a síntese do RNA mensageiro. Se ela inibe a síntese do RNA mensageiro, ela está inibindo o processo de transcrição, ela está interferindo no processo de transcrição. Agora eu pergunto, de que forma, gente? De que forma? Esse é o mecanismo de ação mesmo genuíno. De que forma? Inibindo uma enzima. Que enzima? A RNA polimerase, que realiza o processo de polimerização dos nucleotídeos que formam quem? O RNA. Tá? Então, inibição da DNA polimerase, não, porque a rifamicina não inibe a DNA polimerase, ela inibe a RNA polimerase. Por que não pode ser a C? Inibição da síntese da parede celular bacteriana. A rifamicina não faz isso. Qual é o grupo de antibacteriano que faz isso? Que inibe a síntese da parede celular? Quem? Os beta-lactâmicos? Os beta-lactâmicos que inibem a síntese da parede celular. Né? Alteração na membrana citoplasmática. Quem é o grupo de antibacterianos que interfere ali na membrana citoplasmática? As polimixinas. B. Inibição do processo de tradução. A gente acabou de falar que tradução é síntese de proteína e não síntese de RNA mensageiro. E a rifamicina inibe a síntese do RNA mensageiro, ou seja, inibe a transcrição. Deu para entender, gente? Sim ou não? Sim, professor. Décima questão. Eu sei que vocês vão estar preparadíssimos. Décima questão. Quem pode ler agora aí para a gente? Vou escolher. Os diversos antimicrobianos disponibilizados no mercado brasileiro apresentam aspecto específico relativo aos seus mecanismos de ação, que os classificam em grupos distintos para orientar suas aplicações clínicas. Os medicamentos pertencentes ao grupo das
tetraciclinas, como a oxinetaciclina e a doxinicidina, tem seu mecanismo de ação por meio da letra A, inibição da síntese da parede celular bacteriana. Letra B, inibição da síntese de ácido graxo, componente de fosfolípidos das membranas citoplasmática bacteriana. Letra C, ligação à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, interferindo na leitura incorreta. Letra D, ligação à subunidade 50S do ribossomo bacteriano, inibindo as ligações peptídicas dos aminoácidos da cadeia de polipeptídeo nascente. Letra E, ligação à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, interferindo na atividade do tRNA. Eu ficaria com a letra E, professora. Letra E. Eu marcaria a Eu acho que letra é E. Todo mundo, letra E? Eu acho também que é a letra E. Meninos, vocês não vão falar nada? Cadê os meninos? O que vocês acham, meninos? Os meninos saíram. Vou escutar a letra C, professora, para fazer diferente. RNA interferindo a leitura incorreta também do RNA mensageiro. Judinei estaria na letra C. A alternativa correta, tchan, 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 tchan. Letra E. É a letra E. E vamos analisar cada uma das alternativas. Aqui está falando do mecanismo de ação das tetraciclinas, né? Por quê? Está pedindo o mecanismo de ação de dois tipos de tetraciclinas, que é a oxitetraciclina e a doxiciclina. Ok? Eles pertencem ao grupo das tetraciclinas. Se pertence ao grupo das tetraciclinas, apresenta o mesmo mecanismo de ação. Certo? E qual é o mecanismo de ação das tetraciclinas? Lembrem de... Bloqueia a síntese proteica. Muito bem, bloqueia a síntese de proteínas, assim como os aminoglicosídeos, assim como o clorafenicol. Todos esses inibem a síntese proteica. Só que cada grupo de antibacterianos, desses que eu falei, vai inibir a síntese proteica de forma diferente, não é verdade? As tetraciclinas, elas vão se ligar em que subunidade do ribossomo, que é a organela que realiza a síntese de proteína? A 50 ou a 30S? 30. 30S. Isso. Lembra que eu falei para vocês, um macete para vocês não esquecerem? T de tetraciclina. T não é de 30? 30 não começa com T? Isso. Sim. Então, se liga a subunidade 30S. T de 30. 30S. Quando a tetraciclina se liga à subunidade 30S do ribossomo, o que acontece? Ela interfere, né? Ela prejudica a atividade de um outro cara, que é o RNA transportador. E qual é a função do RNA transportador nessa usina de síntese de proteínas? Carregar quem? Transportar quem? Os tijolos para formar a proteína. Quem são esses tijolos? Os aminoácidos. Ele que transporta os aminoácidos. Se ele está ali ferido, né, esse soldado, ele está com a sua atividade comprometida, não vai haver o quê, gente? A adição de aminoácidos aonde? No sistema de síntese ali, tá? Eu vou estar bloqueando logo o quê, gente? A adição de aminoácidos na cadeia de polipeptídeo que está se formando. Eu não vou adicionar mais aminoácidos ali, porque o RNA transportador foi prejudicado. Ok? Não vai mais chegar aminoácidos. Eu não vou mais adicionar aminoácido para formar a cadeia de polipeptídeo. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Por que não pode ser a letra A? Inibição da síntese da parede celular bacteriana. Porque as tetraciclinas não fazem isso. Quem faz isso são os beta-lactâmicos. Certo? De que forma os beta-lactâmicos inibem
A síntese da parede celular, só revisando aqui. Eles inibem uma enzima. Que enzima é essa? A transpeptidase. Tá? Os beta-lactâmicos inibem a síntese da parede celular. De que forma? Inibindo a enzima transpeptidase. O que essa enzima faz? Realiza o quê? A ligação peptídica da cadeia lateral das cadeias lineares de peptidoglicano. E aí, como essa estrutura não é ligada, a parede celular fica o quê? Frágil, né? Solta ali. E como a pressão é muito grande no interior da bactéria, devido à absorção de muitos solutos, o que acontece? Ela se rompe. Certo? Por que não pode ser a B? Inibição da síntese de ácidos graxos, componente de fosfolipídios, das membranas citoplasmáticas bacterianas. Porque o grupo que faz isso aqui, né, que tem como mecanismo de ação essa inibição da síntese de ácidos graxos, é a polimixina B. A polimixina B que inibe a síntese de ácidos graxos. E os ácidos graxos são componente dos lipídios. E a membrana é formada por lipídios, do tipo fosfolipídio. Não tendo lipídio, eu não vou ter membrana. Certo? Polimixina B. Por que não pode ser a letra C, gente? Ligação à subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Olha, até que está certo, né? 30S. Interferindo na leitura incorreta do RNA mensageiro? Não, né? Quem faz isso aqui são os aminoglicosídeos. Eles que se ligam à subunidade 30S, causando uma alteração, uma mudança conformacional na estrutura 30S do ribossomo, levando à leitura incorreta do RNA mensageiro. Né? O ribossomo fica burro, não consegue ler o RNA mensageiro de forma correta. Por que não pode ser a letra D? Ligação à subunidade 50S. O erro está aqui. Por quê? Porque as tetraciclinas se ligam à subunidade 30S e não na 50S. 30S. Muito bem. Então, correta, alternativa é ligação à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, interferindo na atividade do RNA transportador. Quem marcou essa arrasou. 11ª. Quem pode ler? Quem pode ler a 11ª? Sobre as quimioterapias das infecções microbianas, relacione adequadamente as colunas a seguir. Número 1, inibição da síntese da parede celular. Joel, fale um pouquinho mais próximo do seu microfone, que a gente não está te escutando. Eu não estou te escutando. Interferência na membrana citoplasmática. 4, inibição da síntese de RNA mensageiro. Aí tem as lacunas, né? Clorafenicol, rifamicina, ampicilina e polimixina B. Então, a questão quer saber, gente, a sequência correta, tá? Da numeração de cima com a lacuna de baixo, com a coluna de baixo. Tá? Vocês vão preenchendo aqui e aí vocês vão ver a sequência correta. Qual é a alternativa que apresenta a sequência correta? Então, vamos lá. Inibição 1 aqui, ó. Inibição da síntese da parede celular. Qual desses daqui realiza a inibição da parede celular? Clorafenicol, rifamicina, ampicilina ou polimixina B? Hein? Qual desses grupos de antibacterianos inibe a síntese da parede celular? Quem? Eu acho que é a letra D, professora. Tá, antes da gente marcar, bora primeiro colocar aqui a numeração. É isso que eu estou tentando fazer com vocês. Quem é que inibe a síntese da parede celular? É o clorafenicol? É a rifamicina? É a ampicilina ou é a polimixina B? Ih! Ampicilina, gente. Aqui vocês colocariam o quê? A ampicilina é um tipo de penicilina.
A penicilina, que faz parte do grupo dos beta-lactâmicos, que tem como mecanismo de ação inibir a síntese da parede celular. 2. Interferência na síntese de proteína. Qual deles é que interfere na síntese de proteínas? Clorafenicol. Muito bem, clorafenicol. Então, o 2 aqui e aqui é o 1, tá? Vão anotando aí, que eu não tenho como anotar aqui porque está em PDF. 3. Interferência nas membranas citoplasmáticas. Qual deles? Rifamicina ou polimixina B? Porque os outros já foram marcados. Polimixina B. Isso, então o 3 é aqui. Quem restou? Inibição da síntese de RNA mensageiro é a rifamicina, que inclusive foi tema de uma questão acima. Então, como é que ficou a nossa sequência? 4, 2, 1, 3. 4? Não, ficou 4 não. Letra D, né? 2, 4, 1, 3. Clorafenicol, a inibição da síntese proteica, né? 2, aqui é 2, tá? Começa com 2. 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. 1 e 3. Isso. Letra D de dado. 2, 4, 1, 3. Tá? Então, essa questão aqui, basta vocês saberem o mecanismo de ação de cada um deles e aí fazer a marcação, né? A relação e marcar. 12ª. Vou ler essa 12ª. Assinale a alternativa que apresenta o grupo de antibióticos que tem como mecanismo de ação a inibição da DNA girase, também conhecida como topoisomerase 2. Alternativa A, aminoglicosídeos. B, carbapenêmicos. C, quinolonas. D, beta-lactâmicos. Ou E, tetraciclinas. O que vocês marcariam? Inibição da DNA girase. DNA girase, né, que é uma enzima que realiza a condensação do material genético quando a célula vai se dividir. Desce. O que vocês marcariam? Letra o quê? A alternativa correta é a letra C de casa. Quinolonas. As quinolonas inibem a enzima DNA girase. Inibindo a DNA girase, ela não vai realizar o processo de condensação do cromossomo. Dessa forma, a célula não vai se dividir, tá? Inibindo ali a divisão celular. Por que não poderia ser os aminoglicosídeos? Porque o mecanismo de ação deles é o quê, gente? Inibir a síntese de proteínas. E o alvo dele não é a enzima DNA girase, é o ribossomo, né? Subunidades específicas do ribossomo. Por que não pode ser carbapenêmicos? Carbapenêmicos faz parte do grupo dos beta-lactâmicos. E o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos é o quê? Inibir a síntese da parede celular, por meio da inibição da enzima transpeptidase, não DNA girase. Por que não pode ser a letra D? Beta-lactâmico, a gente acabou de falar aqui. Carbapenêmico é um beta-lactâmico. Então, beta-lactâmico tem um mecanismo de ação diferente das quinolonas. Tetraciclinas, por que não pode ser? Porque elas inibem a síntese de proteínas. E o alvo delas é o ribossomo e não a DNA girase. Ok, gente? Sim ou não? Sim, professora. 13ª, quem pode ler? Posso ler, professora? Leia, Isabel. Algumas bactérias são chamadas pelos profissionais de saúde de superbactérias. Essa determinação é dada aquelas bactérias que... Letra A. Provocam diversas doenças ao homem. A. B. Apresentam elevada resistência aos antibacterianos. C. Provocam infecções hospitalares. D. Desencadeiam doenças graves e incuráveis. E estão classificados no gênero Staphylococcus.
facinha essa, né, gente? O que vocês marcariam? Pensei que vocês iam responder em coro, todo mundo. É a letra X, professora. Ah, meu pai do céu. Ai, meu pai do céu, né, Odete? E aí? Letra B. Quem falou iria B? na B, professora. Iria na B, professora. Na B? Eu Muito também. Letra B. bem, moças inteligentes. Demorou, mas chegaram, né? O chute seria certo. Olha, super, né? Super bactérias. São aquelas bactérias que podem estar ali diante de qualquer problema que elas vão conseguir passar por esses problemas. Ninguém vai matar essas bactérias, elas são super. Então, são aquelas que apresentam elevada resistência aos antibacterianos. Tá? Elas reúnem na estrutura delas vários genes de resistência, seja em plasmídio, seja no DNA cromossômico. Então, elas têm resistência a vários antimicrobianos. No caso, antibacterianos, porque a gente está falando de bactérias. Por que não pode ser a letra A? Provocam diversas doenças no homem. São somente superbactérias que provocam diversas doenças no homem? Não, né? Não. Bactérias que não fazem parte do grupo das superbactérias causam doença no homem. Vírus causam doenças no homem. Fungos causam doenças no homem. Protozoários, né? Eumintos. Então, isso não é uma condição para ser uma superbactéria, provocar doenças no homem. Por que não pode ser a letra C? Provoca infecções hospitalares. São somente elas que provocam infecções hospitalares? Não. Várias outras bactérias e outros micro-organismos podem causar. Desencadeiam doenças graves e incuráveis? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Fazendo um excelente tratamento, identificando e fazendo o tratamento adequado, o indivíduo pode se curar, tá? Então, não necessariamente. E letra E, estão classificadas no gênero Staphylococcus? Não. Existem superbactérias de diversos gêneros. Certo, gente? Eu não? Hã? Ok, professora. Quem são as super? As resistentes aos antibacterianos. 14ª questão, também é de superbactérias. Vou ler essa daqui. As superbactérias preocupam as autoridades de saúde de todo mundo. Essas bactérias, capazes de resistir à ação de vários antibacterianos, são um grande risco à população, representando um grave perigo, principalmente para pacientes de UTI. A respeito da resistência bacteriana a antibacterianos, marque a alternativa que indica corretamente o processo evolutivo que explica esse fenômeno. A alternativa A, teoria endossimbiótica. A alternativa B, lei dos caracteres adquiridos. A alternativa C, lei do uso e desuso. A alternativa D, seleção natural. E a alternativa E, ancestralidade comum. E aí, o que vocês marcariam? Hein? Acho que é a letra D, professor. O André acha que é a letra D de dado, André? Isso. O André acha que é a letra D. Alguém acha diferente? Marca alternativa que indica o evolutivo. Eu ficaria com a B, professora. Eu não sei se estaria certo. Quem ficaria com a B? A Odete, é? A Odete ficaria com a B. Quem ficaria com qualquer outra alternativa? Letra D, professora. Letra D. Seleção natural. Quem falou letra D? O Judinei falou letra D. A alternativa correta, tchan, 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 seleção natural. Erraria. É a seleção natural. Erraria aqui no exercício, tá, Odete? Lá na prova, se cair uma parecida, você não erra mais. Tá? Ok, professora. Por que não pode ser a teoria endossimbiótica? Teoria endossimbiótica não tem nada a ver com algo envolvendo resistência. A teoria endossimbiótica é uma teoria em que espécies diferentes, né, organismos diferentes colaboram um com o outro, ou seja,
eles realizam uma simbiose, uma troca de favores. Assim como aconteceu lá no passado muito distante, um exemplo de onde se aplica a teoria endossimbiótica é em relação à origem das mitocôndrias. As mitocôndrias, lá no passado distante, eram bactérias. Essas bactérias infectaram células eucariontes ancestrais, e aí essa bactéria passou a produzir energia para a célula, ou seja, virou, né? Se converteu em mitocôndria, né? Evoluiu para a mitocôndria. Ok? E aí, o que essa bactéria, né, que se transformou em mitocôndria, forneceu para a célula? Ela forneceu o quê? Energia, né? Produziu energia, virou uma usina energética para essa célula. E a célula, o que ela pôde proporcionar para essa bactéria que se converteu em mitocôndria? O que vocês acham? Ai, professora, nada. Ela escravizou a coitadinha da bactéria. Não. Ela proporcionou abrigo, deu casa para a bactéria. A bactéria vivia ali, ó, no mundo cheio de predadores querendo comê-la. E aí ela foi morar dentro da célula ancestral. Tá? A célula ancestral deu abrigo para ela, proteção. E como retribuição, né, a bactéria começou a produzir energia para a célula. E aí ela passou a ser chamada de mitocôndria. Isso daí é um exemplo da teoria endossimbiótica. Isso. Endo de interno, né? Simbiose de troca. Então, a bactéria ela entrou na célula. Então, endo, uma relação bem íntima. Letra B, lei dos caracteres adquiridos. Isso daqui é complementar da letra C, lei do uso e desuso. Essas foram teorias que tentaram explicar o processo de evolução, tá? Desenvolvidas lá por Lamarck, dizendo que a gente pode adquirir um caractere de acordo, né, com a exposição. Lei do uso e desuso, quanto mais a gente usa um órgão, mais ele desenvolve. Mas o único evento que explica a resistência bacteriana, que está intimamente ligado ao processo evolutivo que foi desenvolvido por Darwin, é a seleção, o processo de seleção natural, certo? Ou seja, uma bactéria que sofreu um processo de mutação, ela tem uma informação nova. Essa informação nova pode se expressar e ela pode o quê? Ter uma vantagem em relação às outras bactérias sensíveis. As bactérias sensíveis morrem e ocorre a seleção das resistentes. Certo, gente? Sim ou não? Sim, professor. Sim. E ancestralidade comum? Ok. Ancestralidade comum não, gente. Isso não explica resistência bacteriana. Todos nós aqui, todos, viemos de um ancestral comum. Certo? E desse ancestral comum, houve o quê? A diversificação dos clãs, das espécies. Ou seja, não tem nada a ver com o que a questão pede para a gente. Para finalizar a nossa revisão, 15ª questão, quem pode ler? Para fechar com chave de ouro? Professora. Quem pode ler? Uma voz linda aí, todos têm, né? Então, qualquer um que leia. Bactérias. Paulo Locutor. Olha, a Cris já está lendo. Vai, Cris. Desencadear a morte de um paciente. Em face da gravidade dessas contaminações, é fundamental prevenir-se. Entre as alternativas a seguir, marca aquela que não representa uma forma de evitar os grandes surtos de superbactérias. Muito bem. Olha o que a questão pede. A única Pegadinha forma... essa questão. Hã? Parece uma Tá fácil, né? pegadinha, professora, essa sua questão. Eu acho que A é, professora. Alternativa Quem correta. falou que acha que é? Letra Quem falou E. que acha? Acho que é Todo B. mundo na letra E. Olha, em coro, né? Letra Todo E. mundo na letra E. Olha só. Gostando de ver.
Todo mundo foi na letra E. Só bastava, gente, quando vocês vão fazer prova, vocês têm que marcar palavras-chave, o que pode excluir as alternativas da questão, quais são as pistas que a questão te dá. Então, aqui, ó, não representa, a alternativa que não representa uma forma de evitar, aquela que não representa uma forma de prevenção. É isso que a questão te pede. De evitar é prevenir, né? Então, aquela que não apresenta uma forma de prevenir. Aí, agora a gente vai para a questão buscando essa informação. Aí, vocês fazem a pergunta, previne ou não previne? Se previne, está errado. Se não previne, pode ser a certa. Tá bom? Alternativa A, que previne, eu vou perguntar se previne. Controlar a compra e uso de antibiótico. Isso previne o surto de superbactérias? Sim. Previne. Então, a questão, é o que eu estou procurando? Não, a senhora quer que não previna. Que não previne, muito bem. Então, controlar a compra e o uso de antibiótico, isso é uma forma de prevenir. Porque se eu controlo o uso irracional de antibióticos, eu evito, né? Eu previno que alguém possa ali tomar esse antibiótico de forma inadequada e acabar, né, tendo um probleminha ali de seleção de bactérias resistentes. Tá bom? Então, eu vou controlar a compra e o uso. Porque para comprar eu preciso de quê? De uma receita médica, né? De uma prescrição médica. B, vender medicamentos apenas com prescrição médica. Isso é uma forma de prevenir ou não? Sim. Sim. É o que eu procuro? Não. Não. Letra C. Isolar os pacientes infectados por superbactérias é uma forma de prevenir ou uma forma de não prevenir? Essa aí eu fiquei em dúvida, professora. Porque isolar o paciente... Eu lhe falei, se eu fosse responder, como as meninas foram na letra D, eu iria na C. Na E? As meninas, a maioria foi na E. Na E? É. Então, vamos tirar a sua dúvida aqui, Odete. Vamos tirar a Eu dúvida ia da na Odete. C, professora. Vamos ver por que não é a C, Odete. Olha, isolar o paciente. Quando eu pego o paciente que está lá infectado com uma superbactéria e eu isolo ele, ou seja, eu não deixo ele entrar em contato com outros pacientes, tá? Que podem estar em situações delicadas também ou não tão delicadas. Quando eu não deixo esse paciente interagir, quando eu isolo ele de interagir com outros pacientes, eu não estou evitando que esse paciente infecte os outros? É verdade. Então, isolar o paciente, não deixar esse paciente entrar em contato com outros pacientes, com visitas, né, pessoas saudáveis ali, e até mesmo com o corpo médico, o corpo hospitalar, as pessoas que entrarem lá em contato com esse paciente têm que estar muito bem protegidas, tá? Para que elas não possam se infectar e acabar infectando outras pessoas. Tendo uma troca, né, professora? Isso, para não levar a infecção para as outras pessoas. Então, C é uma forma de evitar. Então, não é a alternativa que eu procuro. Tá, Odete? Agora não vai errar na prova. Certo. D. Adotar rigorosas medidas de higiene é uma forma de evitar ou não? Sim. Sim, né? Se eu sou uma pessoa que faço a minha higiene pessoal direitinho, se eu lavo as minhas mãos direitinho, se eu passo álcool em gel ou um outro antisséptico adequado, se eu uso jaleco, se eu uso máscara para entrar em contato no ambiente em que seja área de risco, isso é uma forma de eu me proteger, de eu evitar me contaminar e levar contaminação para outras pessoas e levando surto? Sim ou não? Sim. Sim. Então, a alternativa que eu procuro é a alternativa E, ó. Utilizar antibióticos. Utilizar antibióticos apenas até o fim dos sintomas? A gente deve fazer isso? Não, né? A gente deve seguir
a gente deve seguir o quê? A recomendação médica. Você tem que seguir o sistema ali de tratamento, tá? E só interromper quando o médico achar necessário. Você vai fazer todo o processo de tratamento, depois você vai retornar com o médico, você vai fazer uma segunda avaliação, tá? O médico vai fazer exame e ver como é que está o seu quadro clínico, se já está na hora de interromper, se a carga bacteriana ou viral ou diminuiu, né? Diminuiu ou não, se eliminou ou não, tá bom? Você a necessidade de uma Você há uma necessidade de um novo antibiótico, né, professora, né? Também isso? Ou saber se o antibiótico está sendo efetivo, ou se ele vai precisar fazer um antibiograma para ver qual é o micro-organismo específico, né? Que tipo de resistência esse micro-organismo tem. Está sendo resistente à penicilina, eu vou trocar por um clorofenicol. O paciente não está tendo melhora. Eu não devo parar assim, tá? Acabou o sintoma, já estou bem, vou para a praia já estou ok, está tudo certo comigo. Eu não vou voltar mais nesse médico, não enfrentar fila no SUS, para quê? Eu já estou bem, já estou curado. Aí volta da praia, ó, morrendo. Vou procurar o médico. Certo, gente? Todo mundo entendeu por que a alternativa é? Certo, professora. Bom, gente, então, essa foi a nossa revisão. Tá? Desejo a vocês uma boa noite, uma excelente prova no dia 28. Atentem para o horário, não percam o horário. Façam a prova com calma. Revisem os conteúdos, revisem essa aula de revisão que eu vou postar daqui para amanhã. Tá? Revisem as outras aulas, certo? Que vocês têm plenas condições de realizarem uma boa prova, tá? Uma excelente prova. Tudo bem? Ok. Então, boa noite. Boa noite, professora. Obrigada. E até o nosso retorno. Tá bom? Boa noite. Tchau, tchau para vocês.